o ministério de Jesus entrando em crise. Em crise em que sentido? Deixando de ser um ministério popular que arrastava multidões para experimentar um período de rejeição. Esse período de rejeição, onde Jesus deixa de ser tão popular assim nas regiões de Jerusalém, serviu para que Jesus ficasse mais próximo dos seus discípulos. Estava aproximando o ápice dessa crise ministerial, que era a cruz, então precisava dele intensificar o discipulado com os seus 12 apóstolos. A partir do momento em que Jesus repreende a multidão que o segue, é que ele passa a viver esse período impopular, esse período de afastamento, porque ele acusa com razão os seus seguidores de o seguirem apenas por interesse. Vocês me seguem, ele diz assim, vocês me seguem não por causa de mim, mas por causa das coisas que eu faço. Eu multiplico pães, eu curo vocês. Aí os discípulos ficam só, porque as pessoas vão embora. E os discípulos ainda reclamam para Jesus, esse discurso seu foi muito pesado. E Jesus, vocês querem também? Repete, mas para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, a partir do capítulo 13, versículo 54, Jesus começa a experimentar essa crise da sua missão. E essa crise, ela é antecipada por esses fatos aí, Ele é rejeitado lá em Nazaré. Lá em Nazaré ele começa a operar alguns milagres, e os seus conterrâneos e contemporâneos começam a dizer: mas como o senhor pode realizar essas coisas? Nós conhecemos o seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos seus irmãos e suas irmãs, como o senhor afirma agora que é filho de Deus, e o rejeita. Então a rejeição de Jesus começa dentro da sua própria casa, dentro da sua própria cidade, onde ele cresceu, onde ele viveu, desde a sua pequena infância até a sua fase madura. Aí Jesus fala aquela frase que todo mundo conhece: profeta na sua casa não tem honra. Infelizmente, isso acontece lá desde a época de Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo, pode acontecer com Ademar, pode acontecer com qualquer um dos nossos obreiros aqui. Infelizmente, isso acontece. Esse período da rejeição de Jesus, ele é antecipado pelo seguinte fato: Herodes mandou decapitar João Batista. João Batista estava preso e ele tinha ganho uma inimiga mortal, Herodias, porque ele pregava contra aquele casamento dela com Herodes, porque era um casamento muito imoral, pelo fato de Herodias ter sido esposa do irmão de Herodes. Então, aquela ira contra João Batista foi crescendo dentro dela. A filha de Herodias dançou diante de Herodes e depois pediu a cabeça de João Batista num prato, e foi isso que aconteceu, na bandeja de prata, E foi isso que aconteceu. Uma outra coisa que a gente colocou aqui em observação é a obtusidade dos discípulos. O que é obtusidade? É a dificuldade de entender as coisas. Uma pessoa obtusa é aquela que você tem que explicar uma coisa no mínimo 2 vezes. Você explica algo, ela diz: não entendi. Aí você explica de maneira diferente para ver se ela entende. Os discípulos, Jesus falava: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles ficavam assim boiando: como assim? Por acaso os fariseus vendem fermento, Aí Jesus tinha que explicar que o fermento dos fariseus eram as heresias que os fariseus proferiam, Era um comportamento equivocado dos fariseus. Então os discípulos tinham dificuldade em entender certas verdades espirituais. Então, essa seção aí, capítulo 15, versículo 1 até 16, capítulo 16, versículo 5 até o 12, fala sobre essa dificuldade, entre aspas, aí,
que Jesus tinha com seus discípulos por não entenderem de bate-pronto certas verdades do reino. Então essas referências, essas três que a gente citou, indicavam tensões que levaram Jesus a declarar a iminência da cruz e também a revelação de si próprio na transfiguração. Então a transfiguração serviu justamente para mostrar aos discípulos que Jesus de fato era o Messias e a proximidade da cruz. O que acontece na transfiguração? Tem 3 discípulos de Jesus junto com ele, Pedro, Tiago e João, estão no monte. Esse monte é conhecido como Monte da Transfiguração, justamente por causa desse evento milagroso ali, onde a aparência de Jesus começa a mudar, ou seja, a glória que envolve o corpo de Jesus é tão intensa que o seu corpo torna-se um corpo radiante. E junto com Jesus estavam Moisés e Elias. Moisés representando a lei, que apontava para o Messias, e Elias representando os profetas, que apontava para as profecias messiânicas. Além do testemunho escriturístico, a lei e os profetas têm um testemunho de Deus, onde uma voz ecoa do céu e diz: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer dele, ouçam-no. Então o que essa transfiguração quer indicar? Que a cruz se aproximava, e de fato ela tinha que acontecer, porque Jesus tinha vindo para cumprir essa missão messiânica, e uma delas era justamente entregar-se em favor das pessoas. Então, na narrativa desse ponto por diante, a cruz aparece crescentemente diante de Jesus e torna-se o objetivo imediato da sua carreira terrena. O propósito de Jesus era de fato vir e morrer na cruz. A cruz não foi um incidente ou nem acidente, e nem um ato de martírio, não. Jesus veio para cumprir uma missão. A missão dele era de fato morrer na cruz. Então a cruz, a cada passo que Jesus dava ministerialmente falando, ele se aproximava dela, e ele então declara esse propósito messiânico. Está aí na 6ª sessão, Mateus capítulo 19, versículo 3 até o capítulo 26, versículo 2. Pode passar aí. Você está nesse slide aqui ainda? Pode passar o outro, que eu falei toda a 5ª sessão ali. Então, a 6ª sessão, eu esqueci de te avisar, me perdoa, viu, meu querido? Vou estar sempre avisando, tá? O erro foi meu, viu, meus irmãos? Não tenho o Hilton como alguém que é incompetente, pelo contrário, ele é muito competente, e além disso, muito gente boa. Então veja bem, à medida em que os dias passam, a cruz está mais próxima, e aí Jesus, ele começa a declarar esse propósito messiânico, começa a falar desta necessidade dele ir à cruz. Numa dessas declarações, um dos seus discípulos, Pedro, disse: negativo, isso não vai acontecer com o Senhor, eu não deixo o Senhor morrer de jeito nenhum, eu te protejo, eu te ajudo. Jesus viu que aquela mensagem era uma mensagem satanás. Vai para lá, Satanás, né? Então vamos lá, a declaração do propósito messiânico leva ao conflito com seus oponentes, que aparecem em tais eventos. Interessante que grupos que eram inimigos, como os herodianos, saduceus e fariseus, agora estão unidos em torno de um só propósito: parar Jesus. Principalmente é de estranhar a união de fariseus e saduceus, que eram partidos oponentes. Embora fizessem parte da membresia do Sinédrio, que é o tribunal que julgava as causas religiosas e civis dos judeus, os fariseus e saduceus não se entendiam, porque teologicamente eles se divergiam. Conforme nós aprendemos aqui na introdução dos evangelhos, os saduceus não acreditavam em ressurreição, os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos, os fariseus acreditavam. Os fariseus apegavam-se a todo o Antigo Testamento e uma rígida interpretação da lei,
Os saduceus se apegavam principalmente aos 5 primeiros livros da Bíblia e principalmente ao livro Levítico, que era o livro das leis sacerdotais. Então, divergências entre eles eram aos montes, mas para perseguirem, prenderem e levarem Jesus à morte, eles se uniram. Então, aqui nesse texto a gente vai perceber essa união, desses grupos divergentes, mas unidos dentro de um propósito. Qual propósito é esse? Perseguir Jesus. Perseguir Jesus. Inclusive, a gente nessa sessão aqui observa que esses grupos enviavam pessoas para pegar Jesus em alguma contradição. Chegavam e faziam perguntas complicadas para Jesus, e Jesus devolvia as perguntas com outras perguntas mais complexas ainda. Mais complexas ainda. Eles não conseguiam responder. Alguns ficavam de longe observando o discurso de Jesus, para ver se pegava Jesus em alguma falha no seu discurso. Depois voltava e dizia: nós não podemos prendê-lo, porque homem algum falou como ele. E todas as estratégias deles não funcionaram, do ponto de vista de pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Por isso que tiveram que fazer uma associação com um dos discípulos que traiu Jesus, que foi Judas, o homem lá de Hariotes. Então as denúncias, principalmente acerca da hipocrisia dos escribas e dos fariseus, e a predição da desolação de Jerusalém, procedem desse conflito, dessas divergências entre Jesus e esses grupos religiosos. Então, a partir dessas discordâncias entre eles, eles tentando pegar Jesus em alguma falha, e Jesus sempre os repreendendo, ele começa a denunciá-los como hipócritas, tanto os fariseus quanto os escribas. Escribas, lembrando aos irmãos, que também são chamados de mestres da lei. Eles dominavam o conhecimento da lei, porque por se tornarem expert em copiar textos, não há uma maneira melhor de aprender texto do que copiando-os. Os escribas se tornaram mestres da lei. Então, tanto os escribas quanto os fariseus pregavam algo, falavam de algo que não viviam, principalmente com relação ao amor de Deus e o amor ao próximo. Então Jesus, ele falou várias vezes, que eles eram hipócritas. E ele também fala sobre a questão de Jerusalém. Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído. Por quê? Qual era o maior apego dos religiosos? Judeus, esses grupos religiosos, saduceus, fariseus e escribas. Era com relação aos aspectos externos da sua religião. Os principais aspectos da religião: as escrituras, o templo e a cidade de Jerusalém. Então eles se apegavam nessas 3 coisas, como tendo muito crédito com Deus, ao ponto de Deus não levá-los a julgamento. Jesus deixa claro que por causa da hipocrisia deles, por causa da falta de reconhecimento deles na missão messiânica, Deus ia permitir certas coisas acontecerem com a cidade e mexer nesses símbolos externos da religião, da fé judaica. Então o capítulo 24 e 25 fala sobre isso: a destruição da cidade e a destruição do templo que ficava em Jerusalém. Jesus fez esse discurso lá por volta do ano 33 depois de Cristo, ou na era cristã, e a cidade e o templo foram destruídos no ano 70, ou cerca de 37 anos, 36 anos e meio depois dessas declarações. Foi destruído pelo general romano por nome de Tito, por ordem do imperador Vespasiano, pai de Tito. Então as palavras de Jesus cumpriram-se cabalmente cerca de 37, 36 anos e meio depois daquele discurso de Mateus capítulo 24 e 25. Bom, a 7ª sessão, que está a partir aí do capítulo 26, versículo 3, e vai até o capítulo 28, versículo 10, fala sobre os seguintes assuntos: que todo conflito tem de chegar a uma crise,
E na vida do Messias, essa crise era a cruz. Então, os conflitos entre Jesus e os religiosos fez com que gerasse uma crise profunda entre Jesus e esses religiosos, ao ponto deles estrategicamente arrumaram um jeito de levarem Jesus à morte. E a morte de Jesus foi morte de cruz. Então essa seção descreve a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Eu não gosto muito desse termo para se referir à última semana de Jesus antes da cruz, para se referir à semana da paixão. Eu não gosto muito desse termo, porque a palavra paixão, ela tem uma conotação, dentro da origem grega, mais ligado à questão da carne, né? A palavra paixão está mais ligada à palavra eros, do grego, onde está relacionada a questão do amor físico, amor carnal, né? Então eu não gosto muito. Mas como essa palavra paixão, para se referir à última semana de Jesus, antes da cruz, tornou-se um termo teológico, né, um termo religioso, a gente preserva o termo. Então, quando vocês falarem a paixão de Jesus, né, é a última semana que antecede a prisão e morte de Jesus, tá? Então, Mateus, ele acentua o caráter messiânico da sua morte, salientando a sua relação com as profecias. Então, Mateus deixa claro no seu evangelho que a morte de Jesus deu-se para cumprir as profecias. Não foi um acidente e nem um incidente, nem foi um ato de martírio, não. Jesus entregou-se, né? Ele veio para dar a sua vida. Já estava profetizado e Jesus veio com essa missão, ele tinha consciência dela. Então Mateus deixa isso bem claro, que o que aconteceu com Jesus com relação ao seu sofrimento pré-cruz, o que aconteceu com ele durante o sacrifício, né, durante a cruz, e depois com relação à sua ressurreição, estava predito. Nada daquilo aconteceu por acaso, certo? Mateus deixa isso bem claro. Então Jesus alude definitivamente ao Antigo Testamento 4 vezes, aplicando-as aos eventos da sua paixão, e ao responder à pergunta de Caifás, aplicou a si próprio o título de filho do homem, que era uma profecia aplicada a um ser celestial. Então o que acontece? O próprio Jesus, ele deixou claro nas suas declarações que ele só estava naquela condição de preso, sendo julgado, de estar sendo levado à cruz, porque era da vontade do Pai e estava prescrito. Ele chega a dizer para Caifás, o sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote fala para ele assim: és tu o Cristo, és tu o Messias? E Jesus sempre assim: tu dizes, né? É você quem fala. Mas chega uma hora que Jesus responde para ele, citando uma profecia, lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 64, ele fala assim: e vereis o Filho do Homem assentado sobre nuvem, vindo sobre ela. Aí Caifás faz o que quando ouve essa declaração? Rasga a sua veste, em sinal de revolta, e grita bem alto: não precisamos de mais nada. Ele acabou de blasfemar, é blasfêmio. Então o que Jesus fez naquela circunstância? Ele citou uma profecia de Daniel capítulo 7, versículo 13 até o 14, onde nessa profecia Daniel diz que o ancião de dias, uma referência ao ser eterno, ao Deus eterno, entrega poderes ao filho dele, chamado ali de o Filho do Homem, para vir sobre a terra, para trazer julgamento sobre ela. Então, quando Caifás ouve aquelas palavras de Jesus, ele entendeu que Jesus estava falando que era
o cumprimento daquela profecia de Daniel capítulo 7, 13 a 14. Por isso que ele ficou tão revoltado e considerou aquilo como blasfêmia, porque Jesus, entre linhas, citando a profecia, estava declarando a sua divindade, estava declarando, além da sua divindade, a sua messianidade. Então Caifás ficou muito grilado por Jesus. Sim. O que quer dizer esse filho do homem? A expressão filho do homem, Jesus gostava de usar esse título, era o predileto de Jesus. Porque a expressão filho do homem é uma expressão que originou lá no Antigo Testamento. A expressão filho do homem, Ben Adam, no hebraico, quer dizer o seguinte: quando se referia a um profeta, para dizer para o profeta: olha, você, membro da nação hebraica, coloque-se de pé, vou falar contigo. Filho do homem era uma coisa de dizer assim, filho de hebreu. Quando era para se referir às profecias messiânicas, filho do homem, esse homem é para se referir à pessoa de Deus. Então, quando Jesus, no Novo Testamento, prefere usar a expressão filho do homem, ele está usando a expressão em um duplo sentido. Eu sou membro da humanidade e, consequentemente, sou membro da nação hebreia, mas, ao mesmo tempo, sou enviado de Deus. Tenho a mesma essência da divindade. Aí, nesse sentido, Jesus é chamado de filho do homem. Não que tenha nascido das suas entranhas, mas por ter as mesmas qualidades que o ser de Deus, o Deus eterno, tem. Então, filho do homem é uma expressão que declarava o que precisava ser declarado, que era a questão messiânica, que era a questão da descendência hebreia, mas ao mesmo tempo deixava meio que oculto, meio que no mistério, a questão das profecias com relação ao Messias. Então, por isso que essa expressão filho do homem é muito usada no Novo Testamento, principalmente lá no Evangelho de Mateus. Então vamos aí para o capítulo 28, onde a gente tem aqui no capítulo 28, a partir do versículo 11, um resumo do Evangelho. Então esses versículos aí resumem todo o Evangelho, firmando o seu ensino pela ilustração das atitudes para com Jesus. O que Mateus faz aqui? Ele fala assim: olha, o que eu escrevi é o suficiente para as pessoas tomarem uma decisão, porque Jesus fez muitas outras coisas, e ele usa o hiperbolismo quando diz: se fosse relatar todas as coisas que Jesus fez, não caberia na terra a quantidade de livros. É claro que isso é hiperbolismo, né? Que na terra com certeza caberia tantos livros, sim, porque se fosse descrever dia por dia da vida de Jesus, com certeza na terra tinha espaço para caber. Então ele usa o hiperbolismo para dizer que Jesus fez muitas outras coisas que ele não relatou, mas ao mesmo tempo ele diz: apesar de eu não ter relatado tudo que Jesus fez, o que eu relatei é suficiente. Aí ele chama as pessoas para uma atitude: você agora pode rejeitar, ou você agora pode aceitar o que eu escrevi. Então, por isso que esse versículo 11 até o 20 do capítulo 28 de Mateus é chamado de sumário do Evangelho, que traz consigo uma chamada para a pessoa ou rejeitar ou aceitar. Quando a pessoa rejeita, ele está tendo atitude incrédula, né? Quando a pessoa aceita, ele está adorando a pessoa de Jesus. E aí, nesse capítulo, a gente tem aquela grande comissão, grande comissionamento que todo culto de missões a gente fala: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê está condenado. Fazer discípulos de todas as nações, né? Então, o ide de Jesus, que é conhecido essa expressão, ide e fazer discípulos, é na verdade um convite que Mateus está fazendo àqueles que aceitaram a pregação evangélica para continuar a obra que
Jesus fez e os discípulos estavam fazendo. Então, quando a gente ouve essa palavra, na verdade a gente tem que entender ela assim, porque lá no grego é um gerúndio. A gente deveria entender assim, indo e fazendo discípulos. E quando a gente entende ir de fazer, dá a impressão que a gente vai lá, faz uma missão, pronto, cumpriu, acabou. Não, é onde você for, faça discípulo. Então é indo e fazendo. A expressão grega está no gerúndio, é indo e fazendo. Ou seja, em todas as suas ações, em todo o seu viver, você tem que estar pensando nisso, influenciar pessoas para o reino, ok? Tira uma dúvida para mim, por favor. Eu sempre tenho, no Evangelho, como o senhor comentou agora mesmo, há sempre umas citações a respeito dos fariseus, uma crítica, uma acusação, certo? E eu vejo que isso depõe contra os ensinamentos que Jesus mesmo nos orienta, para não fazer um julgamento, né? Não depreciar as pessoas. Então eu sempre tenho cá com os meus botões, se não foi um acréscimo de Mateus, porque Mateus ele queria chegar nos fariseus e talvez ele com essas acusações, colocando dessa forma, tentando despertar nos fariseus aquilo que eles não despertaram até então. Na sua visão, o senhor não acha que contrapõe um pouco aos ensinamentos de Jesus algumas comparações depreciativas, umas acusações que a gente vê, sabe? Diminuindo o povo fariseu? Tudo bem, eles pisaram na bola, mas quem não pisou? Quem não tem seus próprios erros, né? Com relação a ser uma tentativa de Mateus em convencer os fariseus, eu acredito que não. Por quê? O evangelho escrito por Mateus é muito mais para o povo judeu do que para os líderes religiosos. Quando a gente observa a maneira como Jesus tratava o povo, você percebe todo um carinho, um cuidado que Jesus tinha com aquelas pessoas que ele está lidando com elas. Agora, quando é o trato dele com os líderes religiosos, esse trato ele é duro. Por quê? Porque cada vez mais esses fariseus, saduceus, escribas se contrapunham a Jesus e deixavam bem claro que queriam ser rivais de Jesus. A gente não percebe neles, em momento algum, um arrependimento para que Jesus os tratasse de maneira diferente. E geralmente, quando a gente pega o texto, você observa lá que é muito mais uma reação de Jesus do que uma ação. Primeiro as pessoas, os fariseus, saduceus e escribas, vêm pegá-lo em alguma falta e ele responde à altura e os faz ver, ou pelo menos tenta fazê-los ver, que a vida religiosa deles não passa de hipocrisia. Então o trato, eu acredito que para aquela época é um pouco diferente de hoje, o trato tinha que ser mais duro mesmo. Porque quando você trata com pessoas com pouco conhecimento, você trata com mais paciência, com mais carinho. Mas quando você trata com pessoas que têm conhecimento e não quer abrir mão desse conhecimento, pelo contrário, quer sempre impor conhecimento e não quer ouvir, talvez o trato tenha que ser um pouco mais duro mesmo. É o que aconteceu com Jesus. Os fariseus não queriam ouvir Jesus. Em todas as ações dos fariseus eram para contradizer Jesus, contrapor as ideias de Jesus. Eles não estavam ali para aprender de Jesus, receber algo de Jesus, tentar abrir a mente deles para poder aprender algo de Jesus. Não, ali era sempre confronto. A relação dos fariseus, saduceus e os escribas com Jesus é sempre no confronto.
em todos os evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas. A gente vê isso também nas epístolas de Paulo, onde Paulo teve muito problema com os líderes religiosos judeus, que acabaram aceitando o cristianismo, alguns deles, mas não queriam abrir mão das ideias judaicas e queriam impô-las aos crentes não judeus. Então é uma luta travada no Novo Testamento todinho, por Jesus, pelos discípulos, por Paulo, que os fariseus eram terríveis, eles eram custosos, né? Porque eles tinham um conhecimento extraordinário e eles tinham algo que seduzia as pessoas, que era a aparência de piedade. As pessoas viam neles pessoas santas. Eles iam jejuar, eles não escovavam dentes, não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo, vestiam uma roupa diferente, que era uma roupa de saco, e ficavam lá no meio da praça, assim, naquela área assim, de sofrimento, né? Você está com fome. As pessoas passavam e diziam: mas como esse homem é santo, né? E aquilo impressionava as pessoas tinham simpatia pelos fariseus, eles não queriam abrir mão desses status de jeito nenhum, mesmo sabendo que muitas ideias eram peso para as pessoas, porque nem eles cumpriam, eles continuavam com aqueles ensinamentos. Jesus chama até, numa certa ocasião, os discípulos dos fariseus como cana quebrada, estão como caniço quebrado, tanto peso que puseram em cima deles que eles acabaram quebrando. Então os fariseus acreditam que Jesus usa a estratégia certa com eles, tinha que bater mais duro mesmo, porque eles eram terríveis. E uma coisa é você ir até alguém para aprender, outra coisa é você ir a alguém para confrontar. É o caso dos fariseus, né? Eles se aliaram a outros grupos para confrontar mesmo. Então a gente vai ver nos slides ali as ênfases exclusivas aí do Evangelho de Mateus. Cada evangelho enfatiza algo. Mateus enfatiza as seguintes coisas. Mateus foi escrito para mostrar como Jesus alargou e explanou a revelação iniciada com as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mateus é fortemente judaico em caráter, mas também foi escrito para os gentios, uma vez que fizessem discípulos de todas as nações. Então, certos incidentes são peculiares de Mateus. Por exemplo, a visão de José. José pensou em abandonar Maria, aí teve uma visão angelical, onde o anjo explicou para ele que Maria achou-se grávida, foi do Espírito Santo, e nela estava o Messias. A visita dos magos, lembrando aos irmãos que magos aqui é uma expressão para se referir a príncipes, não magos no sentido de se envolver com magia, com sincretismo, nada disso. E eles tinham um conhecimento das profecias, não sabemos de que maneira, mas eles tinham um conhecimento da profecia, e os próprios presentes que eles levam até Jesus indicam isso. Quais foram os presentes, vocês se lembram? Mirra, o que mais? Incenso e ouro. Então veja bem, ouro fala de quê? De realeza, né? Aquele menino que nasceu ia ser o Messias, o rei. Mirra fala de quê? Algo amargo. Esse rei que nasceu, ele veio no seu primeiro plano para sofrer, porém a sua morte servirá para interceder pelas pessoas, que é o incenso, a oração intercessória. E talvez, muito provavelmente, né? Nem talvez, muito provavelmente, eles não tinham conhecimento do significado teológico dos seus presentes, mas os presentes desses magos teve um significado teológico extraordinário, porque é a evolução ministerial de Jesus, onde cumpre-se as profecias desses símbolos, desses presentes dados, né? Então, quando eles foram visitar Jesus, eles já encontraram Jesus, não aquele bebezinho, como a gente costuma ver nos presépios. Jesus já tinha aí em torno de um ano, por aí, um ano e pouquinho, não era aquele bebezinho.
Porque Jesus nasceu lá em Belém, mas eles não visitaram Jesus lá em Belém, eles demoraram a encontrar Jesus, né? Alguns colocam nomes desses magos, outros dizem que eram 4, um se perdeu, né? Não conseguiu achar Jesus, achou só na morte. Tem um filme lá, né? Quarto Sábio, Quarto Sábio? Muito bom que é filme, né? Antiga escola, né? Mas é baseado numa tradição, biblicamente falando, a Bíblia fala que eram 3. A Bíblia não fala que eram 3, fala? Fala, né? A fuga para o Egito. Oi? Então a fuga para o Egito. Jesus é avisado que Herodes quer matar as crianças, porque aqueles magos foram lá em Herodes primeiro. A gente veio visitar o menino, o rei que nasceu. Que história é essa de rei? Manda matar os meninos tudinho de sexo masculino de 2 anos para baixo. Não quero concorrência. Aí José foi avisado e levou-se o menino para o Egito, até passar aquele período de morticídio, né? De infanticídio, melhor dizendo, morte de crianças. Que é esse texto da matança dos inocentes, ó, capítulo 2, versículo 16. A Bíblia não fala reis magos, né? Fala os magos. A tradição diz que eles eram príncipes, mas na Bíblia não fala reis, fala? Não fala não. É a tradição. Uma tradição antiga diz que eles eram príncipes, mas a Bíblia mesmo só fala magos. Magos eram sábios, conselheiros, pessoas eruditas. A palavra mago para aquela época quer dizer isso. Por exemplo, quando a gente vê lá o governo da Babilônia, o governo persa, a gente vê lá os magos de Nabucodonosor. Quem são esses magos? São os eruditos que serviam como conselheiros do monarca. Então os magos estavam, a palavra mago para aquela época está ligada a essa ideia de erudição. E qual era o principal conhecimento deles? Era o conhecimento dos astros, das estrelas. De alguma maneira eles sabiam que o sinal do nascimento do Messias era uma estrela. Qual era essa estrela, que jeito que era, não sei, né? Então eles tinham muito conhecimento nessa área, na área da astronomia, conhecimento bem amplo para aquela época. Então o que acontece? A Bíblia não diz que eram 3, por isso que eu perguntei aquela hora. A Bíblia fala que eram 3, aí ele fala, né? A Bíblia não fala que eram 3, não é. Fala uns magos. As pessoas falam que eram 3, e até a tradição também afirma que eram 3, por causa de 3 presentes, não é? Por causa de 3 presentes. A Bíblia diz uns magos que trouxeram presentes. Os presentes eram ouro, incenso, mirra. Porém, baseado na questão dos presentes e na tradição, costuma-se dizer que eram 3. Mas isso não é uma afirmação bíblica. Bem lembrado aí, para deixar isso bem claro, né? Porque senão a pessoa, a Bíblia fala que 3 magos. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que uns magos, né? Fala que é os 3 reis magos, é o pessoal da família de reis, né? Eles falam que é 3, né? 3 reis magos. Eles não acreditam que eram 4, não? A família de reis é dos 3 reis magos. Eu não sei, eu nunca não tenho conhecimento disso, eu nunca participei, né? Inclusive o pessoal E o quarto, eles não falam, o pessoal não? adora os 3 reis magos, mas na verdade os 3 reis magos foram visitar quem? Foram adorar quem? Não era Jesus? Quando eu era criança, bem criancinha, que era o tamanho de Natan, mais ou menos, passou um pessoal com uma bandeira com a figura assim dos reis, e aí tinha que dar uma oferta, né? E beijar, né? Aí pequenininho, inocentezinho de tudo, minha avó, beija aí os reis aí. Aí minha mãe de longe viu, gritou lá, não, pode não.
Aquele pano nunca lavou, chega a ser grosso. Será? Misericórdia, fala não disso não. Eu fiquei livre de uma situação, né? Misericórdia. Falta de higiene. Bom, vamos lá. Também nunca lavou. Nem sabe que cor que é. Ele tem que beijar ela também? O pessoal beija. Ali em Trindade, na Santarém, quando eu sempre ia na dessa beijando. Meu Deus. Então vamos lá. Mateus. Não pega doença nenhuma, não. Mateus capítulo 27, versículo 19, é exclusividade do Evangelho de Mateus, que fala do sonho da mulher de Pilatos. Ela sonhou e ela pediu a Pilatos para não envolver-se na causa daquele justo, né? Ela disse: olha, eu sofri muito essa noite, sonhei com esse homem, não se envolva com isso aí. Aí Pilatos achou que lavando as mãos era o suficiente, né? Mas nem sempre lavar as mãos é o suficiente, né? E esse ato repete-se até hoje, né? Inclusive essa expressão, eu lavei minhas mãos. Mas nem sempre lavar as mãos resolve, né? No caso de Pilatos, mesmo Pilatos sofreu muito com isso, né? Segundo a tradição, ele ficou louco, né? Ficou louco. Bom, Mateus capítulo 27 também narra a morte de Judas, né? A maneira como ela se deu. Judas, depois de ter percebido que havia traído Jesus e tinha cometido um erro grave, do ponto de vista de ter traído um amigo, alguém que ele havia posto uma confiança tremenda, ele pegou e amarrou a corda a uma árvore que ficava a um precipício e morreu, enforcado. Aí lá em Atos, complementa como que foi, né? Porque lá em Atos diz que ele, precipitando-se, caiu lá no despenhadeiro e as suas entranhas ficaram expostas. Ou seja, ligando um relato ao outro, ele amarrou a corda a um galho de árvore que ficava à beira de um precipício. Quando ele lançou-se, esse galho partiu e ele esborrachou-se lá embaixo, ao ponto de ter ficado com as suas entranhas expostas, né? Ou seja, uma morte terrível. Olha aí, a ressurreição dos santos e a crucificação é uma exclusividade do Evangelho de Mateus. Quando Jesus estava sendo crucificado, lá em Mateus diz que os sepulcros abriram-se, muitas pessoas ressuscitaram e voltaram ao convívio das suas famílias. Olha que coisa linda isso. Está lá a Belchinha chorando, lá de repente chega eu lá. Que está chorando, mulher? Né? Foi um misto de susto e alegria, né? Mas por que fala ressurreição dos santos? Não era porque aquelas pessoas que ressuscitaram naquele dia foram consideradas santificadas, né? Foram consideradas pessoas especiais, separadas, porque foi uma coisa extraordinária, né? Então é santo nesse sentido, porque a palavra santo, a origem da palavra santo lá no texto hebraico, kadosh, e lá no texto grego, hagios, significa alguém que foi separado. Então eles são chamados de santos porque foram escolhidos por Deus, separados por Deus para naquele momento ressuscitarem e voltarem ao convívio de suas famílias. Não se sabe ao certo quanto tempo essas pessoas viveram, respectivamente, mas ao certo é que voltaram a morrer, né? Mas tiveram o privilégio de terem sido ressuscitados no dia da crucificação de Jesus. O suborno do guarda também é uma exclusividade do Evangelho de Mateus, onde o guarda, quando acordou, viu que a pedra tinha sido removida e o corpo de Jesus não estava lá mais. Eles foram subornados para espalhar a notícia de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. E a comissão, o ID de Jesus, né, a comissão batismal, também é uma exclusividade de Mateus, está lá em Mateus 28, 19 a 20, e diz: ide, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um texto exclusivo também de Mateus. Nós temos também parábolas que são exclusivas no Evangelho de Mateus: a parábola do joio, a do tesouro escondido, da pérola, da rede varredouro, né? Aquele que lança a rede aí, o que vir, pode trazer o que vier, né? Quanto é tipo de peixe,
peixe bom, peixe ruim, pode trazer. Então, Jesus fala sobre essa parábola e ela é exclusiva no Evangelho de Mateus. A do servo incompassivo, ele devia uma alta soma para o seu senhor, aí não dava conta de pagar aquela soma, o seu senhor perdoa, aí esse mesmo que recebeu o perdão, um servo dele tinha uma dívida, ele foi pedir o perdão da dívida, ele falou: rapaz, que perdoa a sua dívida, rapaz, eu vou te prender. Aí aquele outro senhor, o senhor maior, que tinha acabado de perdoar aquela dívida daquele senhor, né, de escravos, disse: rapaz, mas eu acabei de perdoar uma dívida altíssima, e agora você não quer perdoar o seu conservo? Cabra ruim, lançou ele na prisão, né? Então essa é uma exclusividade do Evangelho de Mateus. Dos trabalhadores na vinha, ou seja, quem trabalhou o dia todo, assim como quem trabalhou algumas horas, receberão a mesma quantia. Aqueles que trabalharam o dia todo acharam muito sério: mas como assim? Trabalhamos o dia todo, o Senhor pagou a nossa diária completa. Aquele que trabalhou algumas horas recebeu o mesmo tanto que a gente. O Senhor da seara disse: o dinheiro é meu, a vinha é minha, eu pago quanto eu quiser. O preço que eu combinei com você eu paguei. Aqueles que trabalharam algumas horas eu posso pagar o mesmo valor. Isso Jesus fala daquelas pessoas que receberão os privilégios da salvação e do céu, tanto aquele que viveu 40 anos de fé, quanto aquele que viveu alguns minutos de fé, né? Então essa parábola aí é exclusiva no Evangelho de Mateus. A dos dois filhos, o pai diz: vamos trabalhar comigo. Um diz: vou não. O outro diz: eu vou. O que falou que não ia foi, o que falou que ia não foi. Então Jesus deixou bem claro que não é o falar apenas, o agir vale muito mais. De repente eu posso falar algo e me arrepender e fazer, ou eu posso falar colocando-me na condição de bom moço e não fazer, né? O casamento do filho do rei, os convidados lá de honra não quiseram ir, mandou chamar tudo quanto é párias da sociedade para ele, né? Ou seja, os judeus não quiseram Jesus, os gentios, que eram considerados subclasse pelos judeus, estão participando da festa, né? Parábola das 10 virgens: 5 eram prudentes, traziam consigo azeite nas suas vasilhas, 5 não eram. Quando chegou o noivo e anunciou a entrada para as bodas, as que tinham azeite em suas vasilhas podiam entrar. Aquilo era um sinal de que a pessoa estava convidada e preparada para entrar para a festa. As que não tinham estavam despreparadas e não entraram para a festa. Isso fala de que as pessoas devem ter um cuidado. As pessoas receberam a salvação de Deus, o status de salvo, mas a pessoa tem que ter um cuidado, não é? Com a sua vida diária, para não perder a grande bênção que é participar das festas celestiais. E a parábola dos talentos, né? Um senhor distribuiu talentos entre os seus empregados e foi fazer uma viagem. O que recebeu 5 talentos trabalhou, quando aquele senhor voltou ele tinha 10. O que recebeu 2 também trabalhou, quando aquele senhor voltou tinha 4. E o que recebeu um talento disse: meu senhor é muito mau, cruel, vingativo, então eu vou enterrar, porque se eu perder esse talento eu estou morto. Aqueles que honraram a confiança que o Senhor deu a eles e angariou outros talentos foram elogiados pelo Senhor e premiados. Agora aquele que foi covarde, recebeu uma bênção e não honrou o seu Senhor, foi colocado para sofrer, né? Ou seja, tudo que tiver a mão para fazer, faça, e faça aquilo que você puder fazer no grau máximo, né? Essa parábola parece que ela incentiva muita coragem, né? De fazer as coisas, de tentar, mesmo errando, você tentar executar algo. A grande lição dessa parábola que eu vejo é a questão da honra, né? Aquele senhor deu honra aos seus servos e entregou talentos conforme a capacidade de cada um deles. Quando ele entrega 5 talentos para aquele rapaz, é porque ele tinha confiança
na capacidade dele multiplicar aqueles talentos. Ele era uma pessoa mais habilidosa, mais talentosa. Então, Deus ele nos honra e nos dá coisas, habilidades, dons, conforme as nossas capacidades, né? Deus vai dar a um e a outro de maneira diferente, não é igual. Cabe a mim honrar a Deus, fazendo com que aquela habilidade que Ele me deu para fazer bem feito, né? Há muitas pessoas talentosas e não querem demonstrar o talento que têm, né? Eu conheço pessoas talentosíssimas na igreja que não querem fazer nada na igreja, nada, vive correndo. Você coloca ela para fazer uma coisa, ela faz muito bem feito, e todo mundo fica impressionado com a capacidade que ela faz, só que não quer nada com nada. Então, é aquele talento que recebeu aquele rapaz e enterrou ele. Tem habilidade para fazer, mas não quer fazer, não é? Tem gente assim. Não é só na igreja, em qualquer lugar, né? No trabalho, numa empresa, tem gente assim. Pessoa habilidosa, mas não quer se envolver. Na empresa que eu trabalho mesmo, tem pessoas lá de altíssima capacidade, mas não quer se envolver. Acha que no final do mês, pegando o salário dele, está passando de bom, pronto, acabou, não quer contribuir com nada, né? Tem gente assim, infelizmente. Bom, só 3 milagres são peculiares a Mateus: o milagre dos 2 cegos, o do mudo endemoniado e o da moeda na boca do peixe. Mateus usa das narrativas dos milagres como provas do poder messiânico de Jesus. Mateus ele é um evangelho didático, onde os ensinos são colocados aqui em evidência. Por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o maior bloco de ensinos encontrados nos evangelhos. Outras longas passagens reproduzem o ensino de Jesus, e Mateus enfatizou o ensino de Jesus, relacionando a sua pessoa com a lei, para ficar claro o seu messiado. Bom, com relação aos personagens que Mateus enfatiza, Mateus salienta menos as figuras individuais do que Marcos e Lucas. Não apresenta muitas pessoas cujos nomes não aparecem em outros lugares. A José, a Herodes o Grande, a mãe de Tiago e João, ele dá mais espaço do que Marcos e Lucas dão. Em geral, os personagens de Mateus são os mesmos que os de Marcos, Lucas e João. Então, para nós finalizarmos, eu tenho mais dois slides aí. Terminar um pouquinho mais cedo, que vai ter um ensaio aí, né? Da peça, marcou para hoje não? Pensei que ia ser hoje. Então, olha só, os aspectos especiais de Mateus. Mateus é o evangelho do discurso. Em cada sessão há uma longa espécie de discurso, como mostra o quadro que se segue. Por exemplo, a sessão do capítulo 1, que vai até o capítulo 4, versículo 11, sobre as profecias realizadas na pessoa de Jesus.